Olá, então boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a gente vai iniciar essa atividade de hoje, né? Esse encontro de hoje. E estamos aí recebendo muitas pessoas queridas, né? Alunas, assistentes sociais aí da região. A gente diz que são alunas e antigas alunas, né? Nós chamamos de ex, porque ex fica meio pesado, né? Falar ex é complicado. Então, a gente chama de antigas alunas. Inclusive, temos em Lins uma associação que se chama APASOL, que é a Associação dos Antigos Alunos e Professores e Apoiadores do curso de Serviço Social de Lins, né? Então, já até registramos os antigos alunos aí. Veja só, nós estamos aqui hoje para marcar nosso dia, o dia do assistente social, uma profissão tão forte, tão importante, que tem uma história, uma trajetória tão marcada, né, e permeada pelas conquistas nas políticas sociais, das lutas pelos direitos sociais, e a gente não pode deixar de passar aí em branco, não. Temos que sempre estar unidas. Tem pessoas aqui queridas que não vejo há tanto tempo, outros que vejo há menos tempo, mas todas sempre muito queridas. E para marcar esse dia, junto com um grupo de alunas, né, do curso de Serviço Social, nós organizamos 3 dias aí de atividade, 2 dias que ficaram por nossa conta, né, que foi ontem um dia mais festivo, e hoje que a gente traz aí essa reflexão dos desafios da atuação do assistente social na área sociojurídica. E para isso a gente recebeu né, aceitaram o nosso convite, 2 pessoas muito queridas, algumas de longa data, uma de longa data, outra de mais recente, mas temos aqui 2 gerações de assistentes sociais aqui, uma da casa, que é a Valesca, assistente social do Tribunal de Justiça. Eu vou pedir para vocês que estão com o microfone aberto de fechar o microfone, né, para a gente poder centralizar aqui, e depois, certamente, já está organizado um momento para todos participarem na sequência da fala delas. Quero apresentar aqui a Valesca, assistente social aqui do Tribunal de Justiça de Lins. Eu sempre apresento ela como uma grande parceira, eu digo parceiraça, né? Está aqui com a gente, antiga aluna do Serviço Social da graduação de Serviço Social, da pós-graduação de Serviço Social aqui da Unilins, e parceira aí dos trabalhos em rede, parceira do grupo de apoio à adoção, está ali conosco, né, secretariando o Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente, e temos aí bastante interfaces, e ainda temos um caminho pela frente ainda, para trilhar, não é mesmo, Valesca? Agradeço desde já aí o aceite do convite. E também temos aqui com a gente a Joana Duarte, assistente social que é graduada, mestre e doutora pela PUC São Paulo. Trabalhamos juntas na FMU e fomos aí parceiras de outras atuações, mas a Joana também é nossa professora da pós-graduação da Unilins, né? Logo estaremos dando início a os 2 cursos de pós-graduação, um na área sociojurídica e a interdisciplinariedade, e outro de gestão de políticas de assistência social, e certamente ela estará conosco, ela compõe o quadro de professores da pós-graduação, e atua, né, no Tribunal de Justiça na capital, se não me engano, no Fórum Regional do Piranga, me corrige depois, Joana. E aí, portanto, as duas estarão aí fazendo uma fala e vão deixar um espaço depois para as perguntas, o debate. E pelo número de alunos, né, número de participantes, desculpa, número de participantes, isso vai dar para fazer de uma forma bem legal. Vamos fazendo aí as mãozinhas e depois vai ter a oportunidade de vocês abrirem a câmera, o áudio, e poder estar participando e conversando diretamente com
com as palestrantes, tá bom? Então, conforme elas combinaram, a primeira fala é da Valesca, e aí eu deixo a palavra com você, Valesca, e vou te apoiar aqui na apresentação dos slides, tá bom? Obrigada, Betinha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo. Meu microfone não resiste aqui em casa. É coisa de um mês, mais ou menos, eu tenho que trocar. Ai, melhorou? É o possível, gente. Eu não tô com outro. Vou tentar falar bem pertinho aqui. Aí qualquer coisa o pessoal vai falando no chat e a gente vai ajustando, viu, Valesca? Ok. Eu não sei se eu tirar o microfone, acho que o fone não capta, eu acho. Então vai ter que ser assim mesmo. Bom. Você consegue passar, Betinha? Quer tentar tirar o microfone para ver se fica melhor? Que ele está fazendo um barulhinho, inclusive. Fala um oi para nós aí. Você já está falando e a gente não está escutando. Então pode pôr o seu microfone, o seu áudio aí. Acho que o microfone dela está desligado. Pronto, foi? Sim, agora tá. Tá certo. Bom, pessoal, Vocês estão vendo a tela? Sim, Betinha. Só que não iniciou a apresentação ainda, tá só transmitindo a sua tela. Vocês estavam enxergando ou não? Tá transmitindo, não? Mas não a apresentação. Tá transmitindo a sua tela. Então, peraí. Deixa eu deixar aberto minha. Quer que eu transmito aqui? Acho que dá para passar. Então vamos ver se você faz isso aí, mas deixa eu fazer a última tentativa, senão você faz aí. Foi? Agora foi. Tá. Bom, pessoal, primeiramente é uma alegria para mim, para a Joana, nós estarmos aqui hoje, né, com vocês. A Betinha, né, falou da nossa parceria, mas quem tem impulsionado essas parcerias é justamente ela, né? Então, assim, a Betinha é uma grande amiga, grande parceira, então estamos juntos sempre aí no que for para caminhar profissionalmente, pessoalmente, né, Betinha? Sim. Então, assim, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito da nossa atuação enquanto assistente social nesse universo, né, que é o campo sócio-jurídico, que nada mais é um conjunto de ações, né, onde o serviço social se articula de uma forma mais direta com com a natureza jurídica, né, especificamente mais próximo com o direito. Né? Então, nós temos os SAICAS, nós temos o judiciário, temos o sistema prisional. Né? No caso, eu e a Joana estamos no âmbito do judiciário, então a gente vai focar um pouquinho, né, nesse universo, mas não que não seja válido para o campo sócio-jurídico como um todo, né? As reflexões que nós vamos trazer aqui. E aí, a gente trouxe primeiro essa provocação, né, de que a justiça cega, mas as injustiças nós vemos, porque eu acho que sempre que a gente fala nessa questão do sócio jurídico, da justiça, né, a gente tem muito a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de judiciária, talvez seja essa questão da justiça, né?
Mas quando a gente está ali, né, nesse espaço, eu acho que fica muito claro justamente o quanto que as injustiças acontecem, né? Quantas as vidas que chegam para nós, elas são perpassadas por injustiças, né? Por privações de direitos. Então, pode passar, Betinho, por favor. Então, quando a gente fala, né, do campo sócio-jurídico, especificamente do judiciário, do Tribunal de Justiça, a gente precisa ter claro que o tribunal nada mais é do que uma instituição, né, que faz parte da sociedade. Então, ele não é uma instituição neutra, assim como nenhuma outra é, né? Porque para o capitalismo conseguir perpetuar o seu domínio, o seu poder, ele se rege pelas instituições que compõem a sociedade. Então, nós estamos falando de um espaço, de uma instituição que ela atua, digamos assim, para uma classe, né? Ela não é neutra. Nós estamos ali enquanto profissionais que vai direcionar a nossa atuação de uma outra forma, né? É aquilo que a gente escuta ali na formação, né? Que a nossa profissão vai mediar, né? É uma profissão de mediação que vai participar dessa tensão na sociedade. Eu acho que isso nunca ficou tão claro para mim como no judiciário, né? O quanto que a nossa profissão realmente está nesse tensionamento, né? Entre o capital e o trabalhador. Então, no momento, né, desde que houve a promulgação do ECA, a nossa atuação ela está tipificada ali naquele espaço, né, nos artigos 150 e 151, que fala que o judiciário tem que manter uma equipe multiprofissional para subsidiar as decisões dos juízes. Acho que pode passar, Betinho, por favor. Mas nem sempre foi assim, né? A nossa atuação nem sempre foi tipificada, nem sempre foi um direito ali da criança, do adolescente, da população ter a nossa atuação ali, né? Os primórdios da atuação do serviço social no campo do judiciário vem lá de 1940, pessoal. E nessa época, assim como o projeto ético-político da profissão ainda não estava, né, no direcionamento que nós temos hoje, a gente pode considerar que a nossa atuação era basicamente o serviço social de caso, né? Então, assim, aquelas crianças e adolescentes que eram considerados abandonados, marginalizados, eles chegavam no judiciário e a atuação do profissional que estava ali era basicamente de culpabilização, de responsabilização daquele indivíduo que chegava ali, né? Não tinha aquele olhar para todo o contexto de desproteção, de violação de direitos, como nós temos depois da aprovação do nosso projeto ético-político, que a Joana vai aprofundar um pouquinho mais para frente, né? Então, a partir do final da década de 70 e de 80 que nós temos a transformação, né, do nosso projeto profissional, e aí a profissão vai caminhando para constar no judiciário como uma instrução processual. O que é isso, né? Quando a gente fala que a nossa atuação no judiciário, ela conta como uma instrução processual, é porque o que a gente vai compor, a nossa atuação vai compor um processo. Então, tudo que a gente vai documentar vai fazer parte desse processo para subsidiar o juiz nas suas decisões, né? Então, dentro do nosso saber do serviço social, nós vamos fornecer subsídios para esse juiz decidir a vida de pessoas, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito séria, é uma coisa muito séria, né? O fato de nós oferecermos subsídios, no entanto, não quer dizer que a gente tenha que encontrar a verdade absoluta, né, apontar provas, investigar situações, né, e isso é uma coisa que tem rendido muita conversa. Eu não vou me aprofundar, mas, por exemplo, na questão do depoimento especial, não sei se vocês têm acompanhado, né, a luta a respeito disso, né, mas o CREA já se posicionou, porque o depoimento foi
uma nova atribuição que o tribunal nos destinou, meio que goela abaixo, né? E a nossa discussão é justamente porque eles entendem que o depoimento tem que apontar a verdade, a prova, se aquela criança ou adolescente foi vítima ou a respeito de uma violência que ela testemunhou, enfim. E a nossa luta é justamente para deixar claro que o nosso trabalho, nossa atribuição não é essa, né? Nem nesse espaço e nem em nenhum outro. Mas isso a gente vai... Se houver questionamento, a gente aprofunda. Então, o que a gente tem que ter claro, né? Como eu falei para vocês, para mim é muito... me incomoda muito essa questão, né, do objetivo da instituição com o nosso objetivo profissional, né, a nossa finalidade profissional com a demanda institucional, porque não casa, gente, não é a mesma, né? Quando eu entrei no tribunal, uma coisa que eu ouvi, que acho que ali ficou muito claro como que ia ser árdua essa caminhada nossa ali dentro, no sentido de nos posicionar, de fazer enxergar qual é o nosso papel ali, que eu ouvi, né, do pessoal ali, que a gente tem que lidar com processos, né, que nós temos que arquivar processos, e não, né, o nosso trabalho ali é com pessoas, é com vidas, né, com contextos familiares, e a gente tem que deixar isso, tem que ter isso muito claro, para nós conseguirmos deixar isso muito claro também para a instituição, né? Que ela tem um fim, né? Que é a questão da natureza jurídica, mas a nossa atuação, ela não pode se perder nesse meio. Pode passar, Betinho. Então, acho que para a gente não se perder, né, de qual é a nossa demanda profissional, a gente tem que ter claro qual é o nosso ponto de partida, né? E qual é o objeto sempre, pessoal, de trabalho do assistente social, né? São as múltiplas expressões da questão social. E de onde que advém nessa questão social? Então, né, todo mundo está... vocês estão estudando, nós que já passamos por essa fase aí, né? Já ouvimos falar tanto da tal questão social, né? E ela advém, né, da apropriação de um trabalho coletivo, perdão, de um trabalho coletivo, né, que é explorado ali, né, pelo capital, pelo capitalista, enquanto essa apropriação desse resultado, ela não é partilhada com todos, né, ela não é ampliada, assim como a exploração. Então, o que acontece, né? Ai, vibrou aí para vocês, pessoal? Desculpa. Deixa eu desligar aqui. Certo. Então, assim, quando a gente tem a exploração da mão de obra do trabalhador, esse trabalhador ele não se apropria daquilo que ele produz, né? Então, enquanto o que ele produz vai enriquecer poucos, enquanto a maioria vai ficar empobrecida. Então, nós temos, a partir dessa questão, né, da globalização, do capitalismo, o empobrecimento e a exclusão social, né? O empobrecimento de uma grande parcela da população. Pode passar, Betinho, por favor. Então, é nessa base, pessoal, que nós vamos... Ai, perdão. É nessa base da questão social que sempre vai ser a nossa atuação e é onde reside a especificidade da nossa profissão enquanto assistente social, né? Então, Ai, desculpa. Imagina. Aí, pronto. Tá aqui? Imagina. Isso. Então, o serviço social tem na sua base de especialização a questão social, que se origina no modo de reprodução capitalista e é apreendida como conjunto de expressões das desigualdades dessa sociedade, né? Então, nós temos, de um lado, a exploração do capital e, do outro lado, as consequências para a vida do trabalhador. Então, não é o fato de nós estarmos no espaço sócio-jurídico, seja no judiciário, seja no sistema prisional, né, que essas consequências dessa exploração, elas não vão estar ali,
né, acontecendo na vida daquela pessoa. É que muitas vezes ela não está tão explícita, né? Como, por exemplo, quando a gente chega no campo da política pública de assistência social, né? Acho que isso é muito mais fácil de ser visto, né? Porque a gente entende que essa família está ali por uma condição de vulnerabilidade, né? Que normalmente ela está num território, né, que é considerado um território vulnerável, mas no judiciário, apesar de, né, a maioria das famílias que chegam para nós, mesmo na vara da infância, ser famílias, né, que enfrentam uma questão de exclusão social, às vezes essas consequências, né, essas múltiplas expressões da questão social, elas vão estar um pouquinho escondidas ali, elas não vão estar tão desveladas, né, como acontece em outros aspectos, né, das políticas de assistência ou saúde, por exemplo. Acho que pode passar, Betinho. E aí, o que a gente tem hoje, pessoal? Acontece que nós não estamos tendo políticas públicas, né, como a Joana vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas nós não temos políticas públicas que, de fato, deem conta, né, de fornecer, de garantir o acesso aos direitos fundamentais, aos direitos básicos e necessários para a proteção da população, né? Hoje, nós temos uma sociedade que ela se organiza, né, a partir da refilantropização. O que seria isso? Né, nós temos as OS, né, aquela questão da população assumir, né, um ato ali de caridade para tentar amparar aquela pessoa que às vezes está vivendo uma situação de vulnerabilidade, né? Então, as respostas das instituições, elas têm sido muito, muito precarizadas, né? E esse é um projeto social, né? Ele não é uma coisa inconsciente, não. É um projeto para a perpetuação do capitalismo, né? Então, isso é necessário para que o capitalismo continue se reproduzindo, né? Esse estado mínimo, né? Esse estado que não consegue garantir todos os direitos necessários para a população. Então, o que a gente tem? Além dessa questão do Estado mínimo, quando o Estado intervém, a gente observa que acaba acontecendo ações policialescas, ações que vão criminalizar a população que está ali, né, excluída desse acesso aos direitos. Pode passar, Betinho. E isso vai se refletir lá para nós no judiciário. De que forma, pessoal? Como eu falei para vocês, muitas vezes as expressões da questão social, elas não estão tão visíveis, né, tão fáceis de ser identificadas como em outros âmbitos, né, como na assistência social, na saúde, na educação. E a gente acaba caindo muito, se a gente não se atentar, a gente acaba caindo com muita facilidade na reprodução, simplesmente, do que o tribunal espera de nós, né? Porque o que eu quero dizer com isso? Vamos supor um processo de guarda, né? O juiz precisa da nossa manifestação para ele decidir a guarda de uma criança ou de um adolescente ali naquele contexto familiar. Não cabe a mim, né, enquanto assistente social, decidir para quem que vai a guarda daquela criança, né? Mas eu tenho que observar o quê? A partir do direito ao convívio familiar daquela criança, qual o contexto que ela realmente está mais protegida, se tem impedimentos para que essa criança tenha convívio com algum, né, das partes que está solicitando aquela guarda, né? E nem sempre, pessoal, isso vai ser uma questão assim que vai envolver simplesmente rotina de cuidados. Às vezes é uma família que tem contexto de violência doméstica, às vezes é uma família que tem questão que vivencia preconceito, que impede a criança de ter contato com outra parte da família por preconceito. Então, nem sempre, né, quando a gente fala de família,
essa família, ela não é mais aquele arranjo tradicional, a gente tem que ter isso muito claro, né? Não é um arranjo familiar que vai garantir que aquela família vai ser protetiva. Pode passar, Betinho, por favor. Então, quando a gente fala de família, a gente tem um conflito, né, de que essa família, ela é tida como a base da sociedade, certo? E ela deve ser fonte de proteção para os seus membros. E qual que é o conflito aí, pessoal? Quando a família ela é tida como base da sociedade, a gente entende, né, como predispõe lá na Constituição, que essa família ela precisa receber um mínimo para ela ser protetiva, né? O Estado deve garantir esse mínimo para que essa família seja protetiva. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Na maioria das vezes não é isso que acontece. E aí, como que essa família que não recebe um mínimo, ela vai ser protetiva com seus membros, certo? Então, eu trouxe aqui para... Pode abaixar um pouquinho, por favor, Betinho. Só esse... quando a gente fala de família, né, que eu falei para vocês, que não é um tipo específico de arranjo que vai garantir que uma família seja protetiva, a gente tem que ampliar os nossos olhares para enxergar quem é essa família que está chegando para nós, né? E aí eu estava até conversando com a Joana, né, que no último concurso que teve do tribunal, eu tive contato com referências novinhas, né, praticamente, assim, da nossa área, de colegas maravilhosas também, e elas têm discutido bastante essa questão, né, de quem são essas famílias, que análise que a gente pode fazer a partir desse conceito, né, e eu trouxe um aqui, por sinal, pessoal, esqueci de trazer as referências no final, depois eu passo para a professora, tá? Eu queria ler com vocês, porque eu acho que ele resume bem, pelo menos no meu ponto de vista, né, de onde a gente tem que partir quando a gente vai falar de famílias, né? Então, famílias, comunidade de convivência, formada a partir de vínculos de parentesco, de afinidade e de reciprocidade, ela transcende o domicílio, está em constante transformação e pode apresentar significativas contradições e confrontos nas relações domésticas e com o mundo externo. É a expressão de e, ao mesmo tempo, expressa seu meio social em um determinado momento histórico, permanecendo como referência social para os indivíduos. É importante pensá-las na articulação entre os seus aspectos universais e singulares, entre os quais destacamos pertencimento a uma classe social, as relações de gênero e geração, as relações étnicas, o percurso sociofamiliar e a articulação entre espaços privado e público para o exercício das responsabilidades familiares. Então, falar de família, pessoal, é muito complexo, né? Então, nem toda família vai ser protetiva, assim como nem toda família que vivencia uma relação ali de violência necessariamente vai implicar para aquela criança para que ela seja afastada do convívio familiar, certo? São diversas análises que a gente tem que fazer ali. Pode passar, Betinho. E aí, quando a gente entende, então, né, que essa família ela pode se organizar de diversas formas, ela pode estar excluída socialmente, ela pode estar vivendo relações de violência, de desemprego, de não acesso à habitação, né? Enfim, tendo seus direitos violados, essas famílias precisam o quê? Acessar os serviços, né, que vão ampará-las para que elas consigam superar as vulnerabilidades vivenciadas, né, para que elas consigam superar o risco pessoal, social que possa estar ali naquele contexto, né? E aí, pessoal, entra o quê? O trabalho social com famílias. Esse trabalho social, eu sempre eu vejo assim que é um desafio porque o judiciário muitas vezes ele se coloca acima, né, do que a gente chama de rede de proteção, enquanto nós compomos a rede, né? A gente não está aqui, não está aqui, a gente está aqui, né? Horizontalmente, né? Falando. Então, nós temos os nossos limites, né? Que são muitos,
Então, se nós não dialogarmos, né, de uma forma tranquila, de uma forma efetiva, de uma forma próxima, né, com os demais equipamentos que compõem essa rede de proteção, a nossa atuação ali vai ser meramente burocrática, né? E ela não vai condizer com o nosso projeto ético-político, como a Joana vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, esse trabalho social com essa família, ele também tem que ser observado por nós, né? Em todos os espaços, aliás. A partir do território de vivência daquela família, a partir das relações que essa família estabelece, né? Seja ali com a comunidade, seja entre si, com os demais familiares. Porque senão, se nós não buscarmos esses apoios, né, para que essa família seja acompanhada devidamente, né, para que ela tenha essa chance de acessar os direitos dela devidamente, a gente cai meramente na culpabilização familiar. E o que a gente tem visto, a Fávero e a Graciele, que é uma colega de tribunal também muito querida, elas têm estudado bastante essa questão, né, das tais famílias incapazes. A Thaís também, a Thaís Berberian, né, Joana? E o que são essas famílias incapazes, né? Elas fizeram uma pesquisa, pessoal, onde elas identificaram, né, por exemplo, nos processos em que as crianças e os adolescentes foram destituídos do poder familiar, né, foram retirados da sua família de origem e encaminhados para adoção, que as famílias de origem foram simplesmente descritas como famílias negligentes, incapazes ali de cuidar, né, daquela criança, daquele adolescente, mas em nenhum momento apareceu, né, a privação de direitos daquela família, né, essa família foi encaminhada para tentativa de acesso aos direitos, não foi encaminhada para os serviços ou não, né, porque aí é fácil a gente, digamos assim, apontar o dedo para aquela mãe, na maioria das vezes, né, porque o pai, ele raramente ele aparece nessas ações, tá, pessoal, de destituição do poder familiar. Então, é fácil, né, apontar o dedo para essas mulheres, né, condená-las por, não cuida do filho, já engravidou de novo, mas o que está sendo feito? O que ela está acessando de direito dela? Qual a proteção que ela está tendo acesso para ela conseguir proteger alguém, né, que no caso é o filho ou aquela filha, né? Acho que pode passar, Betinho, por favor. Então, partindo essas autoras que eu estou citando para vocês, pessoal, eu estou me baseando muito assim na Fávero, na Rita, na Abigail, na Dalva, né, que são autoras nas quais eu me referencio mais no meu dia a dia, né, e elas colocam que, assim como a gente tem que ter um entendimento que as expressões da questão social que norteiam a nossa atuação, né, o que eu vou analisar quando essa família chegar para nós, né, lá no judiciário, né, aí elas pontuam um pouquinho alguns aspectos, né, trabalho, se está acessando o trabalho, como que está esse acesso ao trabalho, né, se é via formal, via informal, é terceirização, esse trabalho propicia um mínimo para que essa família sobreviva, né, não nos interessa saber, por exemplo, a hora que eu vou fazer um relatório, um laudo, qual que é a validade de eu colocar que aquela família recebe um salário mínimo mensal, né, é muito mais interessante eu conseguir analisar se a renda familiar está suprindo, né, minimamente as necessidades daquela família ou não, essa família continua em vulnerabilidade econômica, né, esse trabalho, essa mulher, ela consegue trabalhar, consegue deixar aquela criança numa creche, ou por ela não conseguir uma creche, ela não consegue um trabalho. Então, assim, são análises que são muito mais válidas do que meros relatos de informações, pessoal. E aí, então, a respeito do trabalho, a respeito do território, né? Se o território é violento, tem acesso à moradia, transporte, se é um território onde tem um domínio da criminalidade, se essa pessoa, se essa família, ela se enxerga naquele território como parte daquele território,
né? Se ela se apropriou das características ali daquele território ou não, né? Como que é o histórico familiar, as relações familiares que estão ali, se tem vivência de preconceito, se tem vivência de violência, coisas nesse sentido, tá? E aí, a Graciele, se eu não me engano, ela até pontua isso também, que assim, o que acontece quando a gente não consegue fazer essa análise, né, e olhar para essa família enquanto uma família que, a maioria das vezes, ela não está acessando os seus direitos, a gente passa a elevar muito a cobrança para essa família, né? A gente passa a ver essa família a partir do ideal burguês, né? Ai, mas por que você não está dando conta, né? Olha, todos os serviços estão aí à sua disposição, né? Eu atendi uma família, pessoal, para vocês terem noção, que ela não estava elevando, né, a filha no atendimento psicológico, né? E o atendimento psicológico era do outro lado da cidade, e aí, né, o juiz, ai, olha, ela não tá levando, né, chamou ela lá, tal. E aí, na audiência, ela precisou ir na audiência para falar isso, que ela não tinha transporte, né? E realmente, acho que quem é aqui de Lins, né, sabe como que o transporte aqui tá meio caótico, o transporte público, né? Até tal horário ele não passa do Rio, né? E aí ela não tinha como ir por conta do que o último ônibus não voltava, como que ela ia voltar com uma criança, com outra criança esperando ela na escola, né? Então é uma série de subjetividades, né, que se a gente não der visibilidade para isso, elas praticamente não vão existir, né? Então é importante que quando a gente for atender essa família, a gente dê clareza para esse contexto, né? Realmente apresente com o que essa família está contando ali naquele momento. Pode passar, Betinha. Já foi quanto tempo, pessoal? Pelo amor de Deus. Você consegue concluir em 5 minutos? Tá, vamos lá. Então, ó, o estudo, né? Então, qual que é o nosso procedimento ali, né? O nosso processo de trabalho, digamos, né? A Fávora Franco e a Oliveira, elas vão trazer que o estudo social é a base de toda a nossa atuação, né? Independente do espaço ocupacional que a gente ocupa. É o campo sócio-jurídico, é o campo da assistência, é o campo da saúde, educação, o âmbito privado. O estudo sempre tem que ser a nossa base, porque ele é um procedimento metodológico, né, onde a gente não vai simplesmente se prender à aparência daquela situação, né? Pode passar, Betinho, por favor. Então, aqui eu trouxe algumas conceituações do que é o estudo para vocês. Depois vocês deem uma olhadinha, eu posso disponibilizar, né? Então, quando a gente não se enxerga, né, enquanto profissional que tem um processo metodológico específico de serviço social, a gente se rende aos processos burocráticos, aquela atuação tecnicista, né? Pode passar, Betinha, também, por favor. E o estudo vai permitir que a gente consiga aprofundar realmente naquele contexto que chegar ali para nós. Isso aqui, acho que só para dar uma clareza para vocês. A diferenciação entre estudo e perícia social, né? A perícia, a gente entende que a perícia social ela é realizada sempre que o juiz precisar do nosso parecer ali, da nossa opinião, para subsidiar uma decisão dele, né? Sempre que tiver um litígio, né, algum conflito ali naquele processo que precisa do nosso saber, né, no serviço social, para que ele decida naquele processo. Mas nem sempre. Então, assim, a perícia sempre vai partir do estudo, mas o estudo nem sempre vai ser uma perícia, né? Esse estudo, ele pode ser feito, como eu falei para vocês, né? Na área da saúde, na área da assistência, na área da educação, certo? E esse estudo, ele é documentado no laudo social, quando ele pressupõe uma perícia, mas ele também pode ser documentado através do relatório, através de uma informação social, de um parecer social. E aí, partindo das autoras que eu falei para vocês, que são as minhas referências mais fortes,
né, elas vêm trazendo um debate para que a gente sempre marque o nosso espaço, né? Então, elas vão contestar assim, por que a gente vai falar perícia social, né, estudo social, né? Por que não perícia em serviço social? Porque quando a gente fala perícia social, relatório social, laudo social, o social, ele não é específico do serviço social, né? Ele é uma matéria comum a diversas áreas. Então, elas vão falar para nós marcarmos mesmo, né, politicamente, o nosso espaço, porque a nossa escrita política, né? Então, quando a gente documenta uma informação, né, no processo, ou seja, nos espaços, né, onde todos estão, a nossa escrita é política. Então, é ali que a gente vai demarcar o nosso espaço também, certo? Pode passar, Betinho. Estou acabando. Então, pensando na ética profissional no judiciário, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com as nossas cristalizações, não só no judiciário, né? Mas onde quer que nós estejamos. Então, chegou essa família. Ai, a fulana tá vindo de novo ali. Ai, meu Deus, né? Não acredito. Ai, tá grávida de novo. Calma, né? Olha para fulana, né? O que está acontecendo? Em que momento de vida que ela tá, né? Não vamos nos prender a esses preconceitos, ao que a gente já conhece daquela família. A família está em constante mutação, né? Todo indivíduo está em constante mutação, né? Então, assim, cuidado com as cristalizações, né? A gente precisa ter cuidado com o que a gente registra, né? O laudo, a Abigail fala uma coisa que, para mim, ela falou, laudo não é arquivo, tá? Relatório não é arquivo, então vocês não coloquem tudo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, não se limitem a relatar o que você ouviu, né? Porque isso, além de expor quem estava ali do outro lado confiando em você, não vai contribuir, né? Porque simplesmente para relatar o que a pessoa está dizendo, a gente não precisa de um saber específico, como do assistente social, certo? E acho que é isso, pessoal. Agora a Joana vai dar uma aula maravilhosa para nós. Obrigada, desculpa qualquer coisa, os atropelos. Imagina, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Peraí. Obrigada, Valesca. Nós trouxe reflexões muito importantes, né, necessárias, e que certamente no combinado de vocês, a Joana agora dá continuidade, e depois a gente abre para o diálogo, tá bom? Fique à vontade, Joana. Muito obrigada, viu? Isso mesmo. Valesca, acho que você trouxe reflexões super importantes para nós. E foi muito legal o processo da gente combinar, porque foi um combinado não combinado, assim, quando as nossas falas são muito complementares, né? Mas antes da gente começar, eu queria me apresentar de novo para quem entrou depois. Meu nome é Joana e eu só estou vendo a carinha das minhas colegas e da Maria Cristina. Cadê todo mundo? Essas fotinhos. Aparece dar um oi assim, ó. Oi, tô aqui. Eu ainda não acostumei. Isso mesmo. Abrir um pouquinho, a Joana não nos Essas conhece. câmeras fechadas, assim, vou dar um oi, oi. A gente sabe que como é desafiante, né, manter as tarefas em casa, mas também quero falar um pouco sobre isso, né? Porque isso é a gente priorizar as nossas atividades profissionais, as nossas atividades como estudante. E é bom desde já ir colocando limite, dizendo, nesse momento eu preciso estar inteira aqui, né? Eu não posso estar no fogão, eu não posso estar pondo roupa para lavar, a gente vai ter que fazer uma divisão aqui melhor, né? As crianças vão ter que entender um pouco mais, vocês vão ver, o meu passa aqui atrás, ó, me liga até, já tem dia até, né, gente... Mas é isso, acho que também faz parte um pouco da conversa que a gente vai ter hoje. E eu queria muito parabenizar, sobretudo, os estudantes, né? Porque a gente sabe das lutas que a gente trava no cotidiano para estudar, né? Acumulando trabalho, com filhos, né? Nessa divisão, como é difícil, né? E como é difícil fazer uma escolha na perspectiva de direitos hoje, né? Então,
antes de tudo, queria falar um pouco sobre isso, né? Que vocês vão ser trabalhadores que estarão a serviço de outros trabalhadores. E a gente não pode perder essa dimensão, né? E aí, o tema de hoje era falar um pouco sobre os desafios, né? Os desafios profissionais, mas eu queria dizer que eu acho que a gente passa por desafios desde a graduação, né? Quando nos perguntam, para ser assistente social, tem graduação, né? Eles não conhecem o Zé Paulo, né? Quando fazem essa pergunta, né? Ou, eu também faço assistência lá na igreja, né? Não sabem a diferença do que é profissão, do que é política, né? Isso não é diferente do que a gente passa hoje no contexto da área sociojurídica. Ainda hoje tratam muitas vezes o setor que a gente atua como o setor da assistência social, né? Ou se referem a nós na área. Deu uma caída aqui, vocês estão me vendo? Então, fazem essa confusão, né? Então, assim, pensando nas comemorações do dia 15, né? Que vocês estão nessa semana de comemorações, eu acho que é importante reforçar, né? Que a gente saiba que fazer a escolha de ser assistente social é fazer uma escolha de luta, né? É uma escolha de estar no fronte, né? E para estar no front, para estar na luta, a gente precisa ter bom ânimo, né? Sorte de vocês que têm a Beth aí como um grande exemplo disso, né? De uma profissional super aguerrida, com bom ânimo, propositiva, que está sempre puxando a gente, né? Porque é isso aí. Porque a gente não escolheu uma profissão, que nos coloque numa zona de conforto, muito pelo contrário, a gente vai lidar com essa correlação de forças o tempo todo na vida profissional de vocês até o final. Né? E possivelmente depois também, porque eu acho que se a gente escolhe uma profissão de luta, a gente é da luta, né? Então, esse é o nosso jeito de existir, né? Porque o nosso projeto profissional, diferente das outras profissões, ele não pode ser tão cindido com a gente, né? Tão diferente do que a gente é, né? Não dá para a gente ter hoje aí pensando no dia de combate à homofobia, a gente ser homofóbico e no nosso trabalho a gente fazer as defesas, olha, aqui como assistente social, né? Porque senão fica uma coisa esquizofrênica. Então, eu acho que nada mais certeiro do que a Yamamoto diz, pensando nos desafios, que a gente precisa o tempo todo resistir e sonhar, né? Resistir é tenso, são cotidianos tensionados exatamente por essas correlações, mas a gente precisa vislumbrar horizontes, a gente precisa sonhar. E a nossa profissão, ela tem essa característica interventiva, e que, sobretudo, por ser interventiva, numa correlação de força tão desfavorável para o trabalho, né, para os trabalhadores, a gente precisa ser muito criativo, né? Muito criativo, porque com a criatividade, com essas intervenções, que a gente vai conseguir transpor esse cotidiano. Deixa eu só marcar aqui que horas eu comecei a falar para não me perder no tempo. Então, quando hoje eu estava preparando esse material para vocês, eu fiquei pensando, fiquei lembrando, né, da época que eu era estagiária, que é a primeira vez que eu cheguei num estágio toda animada, né? Eu perguntei, o que assistente social faz aqui? Eles me falaram, nada. Oi? Como assim, nada? Ela fica esperando, os funcionários, era uma empresa de gás, que trabalhava em um estágio na área de empresa com benefícios. Ela fica esperando quando tem algum funcionário que precisa de algum benefício. Bom, mas tem mês que nenhum funcionário precisa de benefício. Tem. E o que ela faz? Nada.
Eu falei, gente, como pode, né? E aí comecei a pensar em coisas para fazer. Fui chamando funcionário por funcionário, fiz uma ficha com estudo socioeconômico, aí depois tabulei, desenhei o perfil, né? Fazia palestra a partir dos temas que eles indicavam que eles gostariam de saber, atendia individualmente, e você vai criando o seu campo, né, a partir dos seus saberes, porque a gente tem uma base teórico-metodológica, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? De todas as possibilidades, porque se a gente escolhe como profissão um serviço social, a gente tem que estar na gente essa inquietude por lutar por dias melhores, por construir esses dias melhores, né? Eu sabia como fazer? Não, claro que não, né? Mas o caminhar se faz caminhando. Eu não tinha uma aula de como se faz esse estudo socioeconômico, exatamente o passo a passo. E aí, fiquei pensando como eu me sentia na graduação, né? Que eu tinha essa ansiedade, tipo, essas professoras não me ensinam como fazer. Quando eu chegar lá, como que eu vou fazer se eu não sei como fazer? E aí eu quero trazer uma palavra de tranquilidade para vocês nesse sentido. Tá tudo, né? A faculdade, o que importa é aonde a gente quer chegar, né? É a gente ter clareza de onde a gente quer chegar, a direção social que a gente imprime no nosso trabalho, né? Então, eu posso garantir para vocês que toda a diferença na minha profissão, né, na profissional que eu sou, tem a ver com as bases da minha formação, né? Com metodológicas da minha formação, com os professores que eu tive, né? Com cada livro, que mesmo que eu não entendesse metade do que estava escrito, né? Quando a gente lê um Zé Paulo pela primeira vez, quando a gente lê, coitado do Zé Paulo, estou citando ele. Mas quando a gente lê o Zé Paulo pela primeira vez, quando a gente lê a Marilda, quando a gente faz as primeiras leituras e aquilo é bem nebuloso, né? E até hoje, toda vez que eu leio de novo, né, como professora de fundamentos, eu entendo mais, sei tudo. Não, toda vez que eu releio um texto, eu falo, nossa, olha essa sacada aqui. Agora entendi o que ela quis dizer, né? A gente está sempre aprendendo. Então, assim, cada texto importa, cada livro importa. E se hoje para vocês algumas coisas não fazem sentido, eu posso garantir que elas vão fazer todo sentido quando vocês estiverem atuando nos espaços socioocupacionais de vocês. É como se as fichas fossem caindo, né? Então, é uma formação que a minha sugestão é que vocês aproveitem e suguem todas essas possibilidades e que vocês se organizem para fortalecer essa formação, porque isso faz toda a diferença para enfrentar os desafios que eu tenho hoje na área sociojurídica, lá como assistente social, que atende uma vara de infância e 3 varas de família, né? Esse como fazer, ele não é autônomo, né? Ele só faz sentido se ele está ancorado nessas bases. E como que a gente enfrenta esses desafios? Estudando, não tem outro caminho, né? Permanecer estudando sempre, em constante formação, né? Porque nós, como a Valesca trouxe, nós somos, e como diz a professora Martinelli, leitores atentos da realidade, né? Leitores atentos da questão social. E ler essa realidade é ler o movimento do Estado, né? É ler o movimento das classes, é entender das desigualdades, é fazer a leitura dessas desigualdades, é fazer a leitura das políticas sociais, dos direitos, é ter domínio teórico metodológico para conseguir
encarar os desafios, né? E todas as oportunidades profissionais que eu tive foi exatamente por conta dessas bases, né? No sócio jurídico, acho que a gente pode dizer que a gente lida com vidas e destinos, né? Beth Borgiani fala isso e me fez muito sentido quando ela disse isso, né? Que nós trabalhamos com vidas e destinos. A gente não trabalha com juiz, a gente não trabalha com processo, porque vai se perdendo essa dimensão, né? A Valesca trouxe isso, assim, que a nossa atuação implica diretamente na vida das pessoas. Imagina perder o poder familiar, adotar uma criança, né? Uma criança ser acolhida, uma criança voltar para uma família, né? É isso que a gente faz no dia a dia, né? E num contexto onde a guinada conservadora faz sempre pender a balança para os interesses mais privados, não os coletivos. Mas a questão social não é isso, né? A questão social não revelam essa apropriação privada do que deveria ser distribuído, né? O judiciário também é assim, né? E para nós, como profissionais do Tribunal de Justiça, tem uma questão muito interessante, que é esse trabalho de assessoramento, né, do juízo, ou no MP das promotorias, né, ou na defensoria, e por ser um concurso, né, muito disputado, eu não sei o que acontece, mas parece que os profissionais do sócio jurídico têm uma falsa noção de superioridade, né? Então, e perdem a dimensão que são trabalhadores, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que é um desafio. Ficar atento para não subir no salto e achar que não faz parte da rede, como diz a Valesca, né? Ficar com juizite, como a gente brinca, né? Achar ali que está num lugar que está mandando prender, mandando soltar, né? Então, eu faço votos que vocês estejam conosco lá, mas não se esqueçam que somos todos trabalhadores, só estamos em espaços socioocupacionais diferentes. E eu estou no tribunal há 5 anos, eu passei no penúltimo concurso. E foi impressionante ver isso de perto, porque eu vim do SUAS, né? Uma trajetória docente, do SUAS, de outros espaços. E é isso, se o profissional vai se distanciando do seu coletivo, né? Vai se distanciando das suas bases, e isso acho que também é um alerta importante, sabe? Não é porque você passou num concurso que você tem que parar de estudar, de se atualizar, né? E se resignar com aquele espaço. A gente acaba vendo, a gente tem colegas muito aguerridos, mas tem uma certa estagnação nesse sentido, né, no judiciário. E aí eu acho que é importante dizer que o nosso papel lá é tensionar mesmo, né, tensionar no sentido de lembrar, né, que interesses nós estamos ali defendendo. Embora o nosso papel seja de subsidiar o juízo nas decisões, trazendo a totalidade daquela situação para o processo, a partir dos nossos estudos, das nossas entrevistas, como super bem colocou a Valesca, a gente tem um lado, e não é o do juiz, não é o que ele quer ouvir, muitas vezes, né? Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Acho que é importante dizer que no sócio jurídico as hierarquias são sempre muito marcadas, né? A gente tem o juiz, o promotor, o defensor, né? Nessas áreas sócio-jurídicas.
E é claro que ninguém tem que fazer operação kamikaze, né? A gente tem que saber trazer verdades, né? Porque senão individualmente você vai criar problemas para si, né? Então é como que a gente pensa em defender os nossos princípios, né? Com quais estratégias a gente defende os nossos princípios sem ter sempre esses princípios no nosso horizonte, né? Então, a nossa orientadora querida, né, Beth, fala que é preciso a gente ter firmeza nos princípios e flexibilidade nas estratégias, sempre, né? Então, a gente precisa ter ali claro que a gente está a serviço da classe trabalhadora, que não é do juiz, não é do promotor, não é do defensor. E como isso muitas vezes nos é pedido, né? Muitas vezes nos é pedido para que a gente, em linhas gerais, a grosso modo, não que a gente enalteça as potências das famílias, mas para que a gente as desqualifique, né? Para que a gente valide, né? Onde não está funcionando, dentro de uma lógica positivista muito presente no direito, né? Numa lógica de desvalor da família, como a Valesca já trouxe, né? Então, você desqualifica, ela perde poder familiar e a roda gira, né? E o nosso trabalho é outro, né? A gente tem um projeto, né? A gente tem compromissos, a gente samba de um lado, né? A gente não é neutro. Então, é preciso não esquecer isso quando a gente está na área sociojurídica. Que a gente não está a serviço do juiz, a gente não está a serviço do promotor, a gente não está, cada um ali tem um papel e tem as suas atribuições. E aí, Valesca trouxe da questão da tensão entre as requisições, e isso é a tônica hoje de muitos espaços, não só da área sociojurídica, que existe uma tensão entre o que nos é requisitado, o que nos é pedido, né? Então, vai lá, faz o depoimento especial, vai lá, atesta a alienação parental, né? Vai lá, faz a visita e vê, averigue. Oi, não sou polícia, não fiz barro branco, né? E o projeto de profissão. E aí eu acho que a diferença, o desafio está exatamente aí. Que é como que a gente faz isso? Como que a gente escolhe, como que a gente fica nessa sinuca de bico entre o que nos é pedido, né? Então, assim, nos é pedido para fazer um bolo de cenoura, né? Mas a gente está lá para fazer arroz e feijão, entendeu? É muito díspare, né? E aí, como que a gente vai dizer? Ah, isso eu não faço? Ah, não vou fazer. Né? Se é o contratante que paga o nosso salário, né? É por isso que a gente estuda a divisão social e técnica do trabalho, porque a gente precisa se entender nesse lugar de quem vende a força de trabalho, né? Como que a gente cria estratégias? Eu costumo dizer que é escolhendo as batalhas. Né? Lá no espaço onde eu estou, eu brinco com as minhas colegas, que elas sabem, eu vou flexibilizando em tudo que dá. Ah, precisa flexibilizar na escala, precisa flexibilizar nisso, mas quando eu digo, isso eu não vou fazer, aí Aí o pessoal fala, opa, mas se eu reclamo o tempo inteiro, ninguém vai valorizar quando você disser, né, que aquilo você não vai fazer. Né? Então, por exemplo, tive uma situação no meu trabalho de uma proposta de fazer uma busca e apreensão dentro do serviço social. Falei, não vou fazer.
Só vou fazer se tiver determinação. Aí ou eu vou presa ou eu faço. Mesmo assim, se tiver a determinação, eu vou lá explicar para a juíza com muita tranquilidade que isso quebra o vínculo com a família que eu estou atendendo, né? Que eles vão me ver como alguém que violou o direito deles, que isso precisa ser feito num outro espaço, né? Que isso não é atribuição nossa. Posso explicar com a maior tranquilidade, né? Mas para explicar, eu preciso saber. Eu preciso estudar, eu preciso ter argumento, até para a gente olhar para o tabuleiro e criar as estratégias, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria trazer para vocês. Nós precisamos conhecer profundamente a matéria do nosso conhecimento, né? Eu e a Beth, lembrei disso, Beth, para citar como exemplo. A gente fez um curso na Escola do Parlamento sobre convivência familiar e comunitária. Tinham lá quantos alunos, Beth? Sei lá, mais de 100. Mais de 100. Mais né? de 100. Mais de 100. O coração do curso era o plano de convivência familiar e comunitária. Era uma sala com mais de 100 profissionais que trabalhavam todos os dias em SAICA, né? Em tribunais, em defensoria, com criança e adolescente, em CREAS. Aí eu fiz a pergunta: quem aqui já leu o plano? Umas 10 pessoas levantaram a mão. Pode, gente? Não pode. Isso nos enfraquece, né? Se a gente trabalha em determinada área, a gente precisa chegar e se debruçar sobre toda a bibliografia que ancora essa área, né? Sobre os principais planos, a política. Quando a gente se insere numa área, num espaço, a gente precisa estudar. Porque senão, tudo que pedir para a gente vai fazer. Porque a gente não vai ter nem argumento. Então, é melhor fazer. Ah, outra assistente social fazia, eu vou fazer também. Ela me disse que fazia. Qual que é o problema de fazer? Né? Então, eu penso que é isso. Assim, a gente está permanentemente estudando, né? Conhecer de direitos. E, sobretudo, como que eles podem ser afiançados pela política social? Porque afiançando direitos para essas famílias, isso é central no nosso papel, né? Conhecer as teorias intermediárias, ou seja, quando não só a gente conhecer das políticas, mas se a gente trabalha, por exemplo, hoje, né? Eu e a Valesca trabalhamos no tribunal e atendemos criança e adolescente, a gente minimamente precisa entender um pouco das fases do desenvolvimento, né? Se a gente trabalha com idoso, a gente precisa entender de envelhecimento, senão a gente vai tratar todos os idosos como se eles fossem o papai Smurf, né? Ou se a gente trabalha com adolescente, a gente vai lá e vai ser prescritivo. Ah, não, você não pode isso, não pode aquilo. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. E vai falar, cara, eu não quero falar nunca mais com essa assistente social. Entendeu? Então, a gente precisa, acho que para a gente ultrapassar esses desafios, é estudando que a gente vai demonstrar o conhecimento que a gente tem e construindo esse respeito por nós e pela nossa profissão, né? Eu sei, por exemplo, que a juíza de onde eu trabalho, ela muitas vezes não concorda com os meus pareceres, mas eu sinto que ela me respeita, que ela sabe que quando eu faço aquele estudo, eu me dediquei, que eu estou embasada, que eu estudei, né? Que eu fiz o meu trabalho, né? E eu acho que na nossa profissão tem uma tendência a gente ser muito submisso e aceitar qualquer coisa, qualquer direção. Então, não é nem um não kamikaze que nos coloque em operação suicida, no dia seguinte a gente é demitido, né? Mas a gente precisa criar estratégias,
né? Eu costumo dizer que a gente não pode ser nenhuma presa pequena, frágil, que vai ser engolido pelas instituições. No sócio jurídico, a gente não pode ser nem tão grande quanto um leão, que a gente está lá disputando o reino, né? Um tigrezinho, né? Assim, uma oncinha, né? A gente fala, ó, tô compondo aqui, também tô no reino dos felinos, mas você é o rei, é o leão, você... Porque são hierarquias bem marcadas, mas a gente pode contribuir com esse leão. A gente agrega. A gente faz a diferença, né? Nem tudo são flores, obviamente, no judiciário, né? Mas eu não vim aqui fazer o Muro das Lamentações, mas eu acho que é importante dizer que hoje a gente vive numa era do produtivismo, né? Que o que importam são números, do microgerenciamento, onde a gente é controlado por tabelas, né, nas pequenas sutilezas ali que vão intensificando o nosso trabalho. Com o home office, isso foi uma coisa que foi intensificada, né, com o teletrabalho, esses controles, e o capital foi arranjando jeito de avançar. E a gente precisa fazer essa leitura, além do nosso próprio umbigo na área sociojurídica, né? Ler qual que é a conjuntura, ler onde que a gente está, entender que a sociedade ela tem esse movimento, né, dialético de que ora avança, ora recua, né? Agora, eu penso que é muito importante que a gente fuja da poliqueixa, sabe? Assim, que a gente reclame menos e crie mais estratégias, né? Ninguém disse que ia ser fácil quando a gente escolheu o serviço social. A gente não escolheu vender Jequiti, né? A gente escolheu uma profissão que vai tensionar o status quo. Então, a gente precisa procurar quem são os nossos aliados na rede, né, nos setores técnicos. No judiciário, sim, a gente se alinha ao juiz, sim, vai lá, explica, faz as nossas defesas quando tem espaço para isso, conversa com o promotor, a gente precisa saber transitar, dialogar, defender os conteúdos do nosso trabalho, né? E se fortalecer sempre no coletivo, dentro e fora das instituições, né? E isso não é fácil no dia de hoje, porque acho que a tônica desse ciclo do capital, né, que a gente vive, é o individualismo, né? E o individualismo ele vai corroendo a solidariedade, né? A gente vai ficando cada vez... Hoje, muitas vezes, no trabalho, o problema não é quem está acima da gente. Muitas vezes são os nossos pares, que te olham feio quando você vai levar um filho no médico, né? Que falam, pô, vai faltar de novo? Porque não viu um horário melhor, né? Ah, mas eu fico aqui sobrecarregado. Então, a sobrecarga, a intensificação do trabalho, isso é uma estratégia antiga do capital, né? Faz com que os trabalhadores se degladiem e quem está em cima só olha, assim, as pecinhas, né? Olha lá. Né? Fica fácil, né? Então, é preciso que a gente tenha clareza disso, né? Que a gente não perca de vista o nosso papel em politizar os nossos usuários, os cidadãos que a gente atende, também trazerem eles para a luta coletiva, para que eles entendam que essa questão que eles passam, aí vou dar um outro exemplo que não é da infância, por exemplo, né? Lá a gente atende vara de infância, que aí é aquela violação mais escancarada, né? Que pulsa, que você vê a violação, você vê a violência, você vê, né? Mas nós atendemos vara de família, que são os casos de divórcio, guarda, regulamentação de visita, né? Esses, muitas vezes, as expressões da camada social, elas não estão na superfície, a gente precisa conseguir fazer a leitura, né? E na maioria dos casos hoje que eu atendo em vara de família, tem uma questão de gênero super importante em todos os casos, nessa disputa,
da guarda, que muitas vezes não é disputa da guarda, é uma tentativa de mexer no que é mais importante para a mulher, porque tem uma frustração com o término do casamento. Então, esse homem judicializa essa situação, ele diz que quer dividir, que ele quer compartilhar a guarda, mas ele não compartilha as tarefas, ele não compartilha os cuidados, a mulher continua sobrecarregada, né? E aí, quando eu atendo, eu digo isso para as mulheres, que essa é uma questão comum, que essa é uma questão de gênero. Isso também é politizar os usuários, quando você tira da dimensão individual e traz para uma dimensão coletiva, né? Acho que a Valesca trouxe uma questão muito importante, que é fugir dessas leituras de família que são absolutamente equivocadas, não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que a gente também precisa fugir de ser profissionais prescritivos. Tem muito assistente social que atende dizendo: ah, mas por que você não tentou isso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Que é polícia dos pobres, né? Que quer dar para as famílias receita de bolo. E eu juro, eu queria ter com as famílias que eu atendo uma aula de como que elas vivem com um salário mínimo por mês. Então, acho que são eles que têm que nos ensinar. Então, vamos, né, nos colocar no mesmo lugar de trabalhador, né, e nos solidarizar, sobretudo com as famílias que a gente atende, né? Porque não é fácil, né, ser privado de todos os direitos básicos e ainda ter sua situação judicializada, sendo mediada por gente que acorda todo dia e toma um café da manhã, almoça, janta, dorme numa cama quentinha, tem um teto em cima da cabeça, né? Que muitas vezes é muito diferente da realidade das famílias que a gente atende. A gente vive um contexto, né, hoje no Brasil, de uma proteção social que não protege, que protege só no nome, né? Então, é preciso que quando a gente atende as famílias, né, na área sociojurídica ou em qualquer outro espaço, que a gente consiga fazer leitura de como essas políticas sociais estão atendendo às necessidades dessas famílias, né? Como que elas se posicionam frente às questões de raça, de gênero, de classe, né? Como que cada política social vai enfrentar a questão social, né? Que respostas que elas estão produzindo. E quando a gente olha de pertinho nisso, a gente vê que a família, ela vai ser atendida nos espaços, eu sempre digo, né? Ela vem com um saquinho com 3 pedrinhas. Aí a gente fala, abre o saquinho aí e joga mais 3 pedrinhas. Quando, na verdade, o que ela vai é buscar respostas e ela sai com mais perguntas, mais trabalho, né? Porque a família é sobrecarregada nesse contexto, né? Acho que nem tudo são flores, né? Hoje, na área sociojurídica, a gente vive um desgaste mental muito grande, né? Um sofrimento, um constrangimento ético-político muito grande. Acho que o texto da Damares, na Serviço Social e Sociedade, Damares Vicente, que fala sobre o desgaste mental dos assistentes sociais, aí ela vai tratar da habitação, mas trazendo isso para o contexto da área sociojurídica, a gente vive esse desgaste, a gente vive constrangimentos ético-políticos muito importantes, a gente tem colegas adoecendo, sim, tem assédio, sim, tem lugares que os profissionais passam por jornadas de humilhação. E como que a gente pode manter os nossos compromissos, né? Só tem alguns caminhos que a gente já falou aqui, estudando para criar estratégias e resistindo no coletivo, né? Um profissional não consegue, um assistente social da área sociojurídica ou de qualquer outra área, não consegue
se fortalecer, se não for nas bases da profissão, se não for das lutas mais amplas, né, que extrapolam o espaço socioocupacional. Na exposição da minha colega, ela trouxe a questão que a gente passa hoje, né, com um depoimento especial. Então, acho que a chave para a gente pensar tudo isso é uma questão bastante séria para a gente lá no judiciário, né, que tem a ver com o que a gente falou, do que nos é pedido é diferente do nosso projeto. A Beth Borgiani fala muito da polaridade antitética, né? Ela vai dizer que existe uma polaridade entre a proteção e a responsabilização, né? Nosso papel não é de responsabilizar ninguém criminalmente. Nosso papel é de proteção. Acho que se a gente tem isso claro, a gente consegue caminhar e avançar um pouco nesses desafios, né? Acho que meu tempo está acabando, mas eu queria terminar dizendo para vocês que pese todos os desafios, né? Eu não escolheria outra profissão, né? Eu amo ser assistente social, sou super realizada como assistente social. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Às vezes me perguntam, mas se você não fosse assistente social, você ia ser o quê? Eu falo, eu não sei, né? Porque eu vejo sempre um horizonte de possibilidades, né? E ser assistente social é isso, né? É ser movido por dias melhores. Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. E aí acho que a gente pode abrir e estou à disposição para responder. Muito bom, Joana, muito bom. Obrigada, viu? Muita gratidão aí pela contribuição. E é isso, acho que a gente podia, ainda tem mais um tempinho para a gente dialogar, mas antes eu queria passar a palavra para a professora Márcia, que é a atual coordenadora do curso de Serviço Social, para dizer um oi aí para nós. Ela pôde entrar só um pouquinho, na metade da fala da Valesca, ela estava no trânsito, né? No trânsito, não tem trânsito, estava no caminho de Lins para casa, e não tem trânsito, tá bom? Márcia, fique à vontade, tá bom? Boa noite, quero agradecer a presença das alunas, professora Beth, que fez os convites, organizou, especialmente a Valesca e a Joana, que atenderam a gente, contribuiu aqui hoje de uma forma muito brilhante com essa reflexão sobre a nossa profissão, né? Que não é uma profissão fácil, é uma profissão carregada de lutas mesmo. Trouxeram coisas muito importantes. A Valesca eu já conhecia, né? Sei de todo o potencial dessa menina. E a Joana eu conheci hoje. Prazer te conhecer, Joana. Gostei muito do seu tom, o teu jeito tranquilo de dizer coisas que são bastante complexas, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente gostou imensamente. Eu só queria destacar uma coisa. A Joana colocou muito a respeito aqui de algumas coisas. Eu até fiz algumas estruturazinhas aqui, refletindo sobre a fala de vocês. E eu, como professora, a gente vai construindo reflexão, escrevendo, né? E quando você coloca muitas... gostei muito da sua fala, quando você fala que a gente tem tensões, né, entre o que nos é requerido e aquilo que a gente, como assistente social, pode oferecer. E aí, quando você faz a sua estrutura aqui, né, o que se pede e o que se pode dar, né? A gente tem que pensar muito no usuário, e muitas vezes a gente, na ânsia de atender o nosso contratante, a gente acaba se esquecendo um pouquinho desse nosso papel coletivo. E aí, quando você fala, olha, esteja onde nós estivermos, nós não temos que julgar, né, que condenar. Nosso papel é proteção, né? Qualquer lugar que o assistente social estiver,
Gosto muito disso. Eu sempre falo para as alunas, e falo nas minhas falas, quando eu tenho a oportunidade de estar falando com os assistentes sociais, para a gente não esquecer que as famílias têm ativos. A gente esquece muito disso no nosso trabalho. Então, a gente impõe, às vezes, um trabalho autoritário. E o assistente social precisa pensar muito nisso. Eu acho que o sócio jurídico tem muito disso, né? Eu trabalho com juízes, promotores o tempo todo, eu trabalho na assistência social como assistente social, mas eu sou professora no curso de Direito, então eu trabalho com juízes e promotores na faculdade, assim, temos até projetos sociais muito bacanas com eles. Mas é essa questão mesmo do direito de se colocar um pouco mais autoritário, às vezes, aí nas decisões, e a gente tem que saber se impor. E eu quero parabenizar, dizer que adorei vocês, né? E a gente gostaria de estar presencial, mas assim, a possibilidade de ter a Joana aqui, remoto, também é muito bacana. Talvez presencial a gente não conseguiria. Ontem, nós estivemos numa reunião com o CRES Marília, viu, Beth? A gente esteve. E foi colocado por uma menina sobre a situação que os assistentes sociais se encontram hoje, desprotegidos, sem cuidados, eles não têm a quem recorrer. Isso me preocupou bastante. Eu vejo a fala de vocês também, que a gente caminha um pouco para isso. Então, eu acho que é uma categoria que a gente precisa buscar um pouco mais coletiva. A gente também o serviço social está vivendo hoje no lugar de uma situação individual. E ela nem foi muito bem acolhida na fala dela, pelo grupo, pelos nossos assistentes sociais que estavam lá. Eles disseram, o serviço social é uma profissão difícil mesmo, nós ficamos doentes, de tão desgastante que mas é assim, e é isso. E eu fiquei bastante indignada, e até fiz algumas propostas lá para o nosso CRES, viu, Beth? Para a gente criar, né, espaços para estar ali trocando com essas assistentes sociais, momento da gente se acolher, da gente se construir junto melhores condições de trabalho, porque a gente também percebe que nós estamos com condições de trabalho bem difíceis, né? Ali a gente tinha a maioria da assistência social do SUAS. Então é isso. Muito obrigada, Valesca, Joana, as meninas aí, as nossas futuras assistentes sociais, a Beth, que é uma guerreira, que cuida aí dos alunos, tem um carinho imenso por tudo. Eu estou coordenadora no curso, né, há muito pouco tempo, e o curso de serviço social da Unilis é um curso tradicional, que eu conheço há muito tempo. Fui professora na Unimar, como coordenadora do curso de serviço social também, e a gente tem muito orgulho dessa turma aí, muito orgulho do nosso curso. Infelizmente, a gente está com poucos alunos, né, Beth? A gente por enquanto. Deus queira, viu, Beth? Não, ele quer. Falei bastante do nosso curso ontem, do nosso encontro, para as meninas ajudarem aí nas nossas divulgações, né? Porque, assim, um curso presencial, professores excelentes, todos mestres e doutores, com grande experiência, e, infelizmente, as nossas assistentes sociais não estão querendo muito, estão preguiçosas. Eu acho que a gente precisa ter um pessoal mais militante, né? Então, os candidatos militantes. Nós temos as guerreiras, nossas alunas aí, que priorizam o curso, estão lá com a gente todo dia, são guerreiras, mas o pessoal está mais acomodado. Talvez esse individualismo todo aí que a sociedade está vivendo. Sim, ontem, no nosso momento festivo, a gente teve um momento de troca. Que inveja que eu fiquei de vocês lá. Fizemos uma rodada, o que significa o serviço social para você nesse momento, e depois a gente pensou algumas estratégias aí para divulgação da profissão, porque é muito interessante na fala das alunas que muitas delas, assim, vieram no susto, não sabia muito o que era e foi fisgada pelo curso, né? Eu entrei assim, eu fui fazer serviço social assim. Então, como é que a gente apresenta o que é o serviço social para as pessoas que ainda não conhecem, né? Então, pensamos uma estratégia assim, e já tem data, 14 de junho, né? Vamos fazer aí uma atividade na Unilins, o pessoal está se comprometendo a trazer os possíveis potenciais candidatos a fazer o curso, e nós vamos apresentar as áreas de atuação do serviço social, enfim.
os que estão aqui estão convidados também, depois a gente manda. Que bom, que bom. Nós estamos precisando disso. Isso E mesmo. a Nilva, que assumiu a diretoria do CRES Marília, se colocou à disposição para nós usarmos a sala, aquela sala do CRES, quando a gente precisar, para fazer que algum legal, encontro. muito bom. Ela disponibilizou para a gente. Então, legal. Vamos nos mobilizar de novo, né, Beth? Sim, sim. Essa pandemia acabou com a gente, né? A nossa mobilização sempre continuou, que tem vários contextos bastante complexos, né? Veja só, então, pessoal, obrigada, professora Márcia, pela sua participação. E aí eu deixo aberto para o pessoal que queira fazer alguma pergunta, ao vivo e a cores, para a Joana e para a Valesca. A Valesca está com o nome de Rodrigo ali. Mas eu fiquei imaginando que é de alguém, né, que ela estava usando. Falei, porque homens é muito difícil nos nossos grupos, né? Eu falei, olha, não está o professor Milton, não está o Montanha, esse homem aí é alguma mulher, né? Mas fiquem à vontade, pessoal. Quiser fazer alguma pergunta, põe a mãozinha, abre o microfone. Pergunta ou comentário, enfim. Eu me lembro na graduação na FMU, que também dividimos, Joana, eu dava pontuação, eu vou voltar a fazer isso, eu dava ponto para aprender a fazer pergunta, porque assim, não existe, assim, não é que a gente não pergunta porque a gente já sabe tudo, porque quanto mais a gente sabe, as nossas perguntas são mais complexas, né? O ser humano nunca deixa de fazer pergunta, então eu falava, tem que aprender a elaborar, fazer perguntas, né? Porque sempre enriquece aí. Às vezes a gente... debate. Maria Alice, bora lá. Eu gostaria só de fazer uma observação. A hora que a Joana falou assim, que ela pensava assim, mas esses professores não me ensinam o que eu tenho que fazer, tal. Então, a hora que ela falou isso, eu falei, obrigada, Deus, obrigada. Alguém mais pensa como eu. Não é que eu questione, lógico, a forma dos professores ensinarem nada disso, mas a gente fica sempre pensando assim, falta, meu Deus, não adianta, a gente aprende essas coisas, mas ainda falta, a gente fica sempre questionando isso, que falta, não estou preparada, não estou pronta. Então agora eu entendi, pronto, nós não vamos estar nunca, né? Nós vamos ter que caminhar. E também porque não existe receitas, né, Maria Alice? Exato. Não existe receitas. Mas me tranquilizou, viu, Joana? Eu quero que você saiba que você me tranquilizou. Isso, era essa a intenção. Não existe receita e a gente fica perseguido por isso na graduação. Cara, eu não acredito de novo essa teoria toda. Como que eu vou fazer quando eu chegar lá? Como que eu vou fazer? Eu lembro que eu tinha um pavor, assim, era uma coisa que me perseguia. E as professoras me falavam isso e eu, não é possível. Mas já está toda essa formação que vai fazer o maior sentido, e eu acho que a professora Márcia trouxe uma coisa que é super importante. Não existe receita, e se um dia oferecerem receita para vocês, não aceitem, porque é picaretagem. Né? Certo. Matrizes teóricas, formações que oferecem o como fazer sem essa base teórica, tá errado. Viu? Vai dar tudo certo. Vai dar. Já deu. Ontem eu ouvi uma frase de uma colega que ela está fazendo mestrado na Unesp, em Assis, e ela disse o seguinte, que ela aprendeu com uma professora dela que a gente tem que pensar fazendo e fazer pensando. Que aí você vai fazer o exercício todo do seu processo analítico, o quanto que o assistente social é analítico. Então, a gente pensa fazendo e a gente faz pensando o tempo todo. Então, eu gostei muito dessa fala dela. Olha só, enquanto o pessoal vai pensando aí nas perguntas, deixa eu ver aqui o chat, né? Aí falando boa noite.
Explicando por que está no Rodrigo. Né? A mulher sempre tem que explicar, né? Fala aí, por que está Rodrigo ali? A Marilda Lemos, que é nossa professora, Marilda, né? Eu falo, nossa, porque é da nossa região e que esteve aqui com a gente fazendo um trabalho de diagnóstico da situação da criança e adolescente. É também né, da metrópolis, mas está agora aqui em Pirajuí. Obrigada pela sua participação, Marilda. Ela escreveu um abraço carinhoso a todos os colegas que fazem do seu cotidiano profissional uma trincheira de luta por políticas públicas e em defesa do nosso projeto ético-político. Parabéns. Aí a professora Márcia dando oi, boa noite. A Maria Cristina. Os promotores e os juízes acham que estamos a serviço deles, favoráveis a eles. É isso mesmo, e por vezes a gente está lá para fazer o contraponto, né? A Luciane Yoshi, tudo bem, Luciane? Ótima explanação, Valesca e Joana, parabéns. Maria Aparecida, nossa aluna agora da graduação, parabéns, Valesca e Joana, vocês nos trouxeram excelentes reflexões, gratidão, 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 gratidão. Aí a Maria Alice, que acabou de falar aí agora, muito clara a fala da Valesca e da Joana, impressionante, adorei estar presente nessa palestra, parabéns, meninas. Não é bom chamar a gente de meninas, né? Ai, maravilhoso, né, Joana? A Valesca ainda é menina. Tamires disse gratidão, Valesca e Joana, a todos que contribuem para essa palestra. E também é gratificante fazer parte deste momento. Abraço a todas. A Ivana, grata por essa atividade, muito enriquecedora as falas. Parabéns, Valesca e Joana. A Gislaine, nossa aluna, acredito que foi a Valesca que mencionou sobre a escuta especializada. Neste caso, o assistente social não faz escuta ou entendi errado? Pronto, já temos uma pergunta aí, né? E acho que só passar aqui e a gente volta. Grata pela reflexão, profissionais excelentes, e fiz um curso pré-TJ São Paulo com a professora Joana, e o sucesso de passar para Araçatuba. E tive o sucesso de passar para Araçatuba. Muito obrigada. Ah lá! Muito bem. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Então, acho que é essa pergunta que ficou aí a dúvida, que é da Gislaine. Acredito que foi a Valesca que mencionou que sobre a escuta especializada. Neste caso, o assistente social não faz a escuta ou entendi errado? Bom, acho que eu vou começar, não sei, Joana, se você quiser. Mas, na verdade, foi Gislaine? Perdão. Gislaine. A escuta especializada, Gislaine, ela não é a mesma coisa que o depoimento especial, né? Na verdade, houve a promulgação da legislação que ela traça basicamente algumas ações no intuito de não revitimizar essa criança, esse adolescente que foi vítima de violência, né, ou testemunhou violência, no caso. E a escuta, ela é realizada no âmbito protetivo, né? Ela é uma atuação que objetiva proteger essa criança, né? Para verificar, por exemplo, se precisa ser feito algum encaminhamento, se esse agressor ainda está no contexto familiar, né? São ações nesse sentido, que inclusive a Betinha sabe explanar muitíssimo melhor do que eu, porque ela faz parte aqui, né, desse atendimento no município. E o depoimento, ele é a oitiva judicial dessa criança, desse adolescente, né? O momento em que essa criança, esse adolescente vai ser ouvido perante o juiz, mas quem quem conduz esse relato somos nós, né? Os profissionais das equipes técnicas. E algumas comarcas que eu tenho conhecimento, só psicólogos estão fazendo, mas a maioria entra todo mundo no bolo, é psicólogo, é assistente social, porque assim como nós, os psicólogos também, né, têm a contrariedade ali a esse procedimento do depoimento, né? Eu acho que o que a gente tem que se prender é basicamente no que a Joana pontuou, né, muito bem, né?
E a gente tem que continuar buscando marcar o nosso espaço, conduzir a nossa atuação nesse sentido da proteção daquela criança, desse adolescente que vai estar ali, né? Mas a gente tem realizado, sim, pelo menos aqui, sim, não sei lá onde a Joana está, mas na maioria das comarcas. Assim como a escuta também, né, Betinha? É uma dupla, né? Aqui em Lins, no caso, é um profissional de serviço social e um profissional da psicologia, quem tem feito as escutas. Não sei se respondeu. Acho que é isso, né? Sim. Muito bem, alguém tem mais alguma pergunta? A Joana está perguntando. Tatiane, onde foi o curso? Tatiane está por aqui? Ah, lá. Muito bem. Respondido. Enfim, podemos encerrar se ninguém quer dizer mais alguma coisa, comentar alguma coisa. Veja só, acho que fechamos. Nossa, se a gente tivesse marcado pontualmente, o negócio não ia funcionar tanto quanto, porque nós pensamos uma atividade, né, até as 9, e estamos aí às 5 para as 9, então acho que gostaria de finalizar novamente aí marcando aí a importância, né, de a gente marcar o nosso dia, o dia do assistente social, e nada melhor do que a gente marcar o nosso dia falando dos nossos desafios, das nossas conquistas, né? E de novo eu gostaria de reafirmar que está lá no nosso código de ética que nós temos um compromisso ético com a nossa competência profissional. E a nossa competência profissional a gente tem que sempre garantir a gente estudando, né, sendo autodidata, mas sobretudo em grupo, na coletividade. E aí eu queria aproveitar o momento para duas questões, né? Uma que a gente falou agora há pouco. Nós vamos fazer, dia 14 de junho, uma atividade na Unilins, onde a gente vai estar apresentando as diversas áreas de atuação do serviço social. E aí, vocês que estão aqui, nós somos em 30 pessoas, né, parte deles os alunos que já estão comprometidos conosco, mas se alguém conhece alguém que queira conhecer melhor o que é o serviço social, onde o serviço social trabalha, né, onde atua, qual é a carreira, né, que convide para essa atividade que nós vamos fazer às 19 horas lá na Unilins. E eu gostaria de convidá-los também para entrar no nosso site, conhecer os nossos 2 cursos de pós-graduação, né? Um deles é a atuação no sócio-jurídico e a interdisciplinariedade, o outro é a gestão das políticas de assistência social. As turmas estão sendo formadas, isso é bem legal, o formato do curso, a pedidos de alguns e por outras circunstâncias que a pandemia nos trouxe, no sentido de que faremos um curso de forma online, ele se realizará todos os sábados no período da manhã. Então, eu quero reforçar que não é um curso EAD, é um curso online, né? Então, estaremos assim como nós estamos aqui agora, e usaremos aí, né, faremos uso de pedagogias ativas, no sentido de fazer grupos, de fazer dinâmicas que possibilitam estudo de casos, né? Estudo de casos. Ai, é estranho, né? Mas essa é a dinâmica. Quando eu falo estudo de caso, é caso com comunidade. Mas não é uma dinâmica de estudar uma determinada situação. E isso vai ser bastante... A gente remodelou o projeto, e também foi uma solicitação grande, porque a Unilins, ela esteve envolvida no Capacita SUAS, vamos ver se agora retorna o Capacita SUAS, que ficou aí adormecido, né? E muitos alunos, nós fizemos 4 versões do Capacita SUAS no Mato Grosso do Sul, foram 4 lotes, um no Pará e um no Rio Grande do Sul, e essas pessoas querendo fazer pós na Unilins, mas como se deslocam, né? Então, isso está possibilitando o pessoal a fazer essa pós-graduação de forma online, então, a gente está acreditando muito nessa possibilidade. Então, sim, a gente pode estudar sozinho, a gente pode estudar em grupos, mas
também a gente pode encontrar pessoas de regiões diferentes, de áreas diferentes, porque ambos cursos ele comporta outros profissionais, né? O sócio jurídico, inclusive advogados, e então é uma troca importante, uma troca interessante, e se a gente quer ou buscar outra área, ou ampliar o nosso conhecimento, melhor forma é a gente continuar estudando. Eu sou suspeita porque eu acho que a gente sempre tem que estar aí estudando, né? E se trata também desse compromisso ético-político com a nossa formação. E como viu, né, Maria Alice, a gente tem que estudar, não tem jeito, tem que continuar estudando, as respostas a gente tem que ir em busca, ele não vem todo mastigadinho para nós, não, né? E é isso, então eu quero agradecer aí a participação de todas, acho que estamos só em meninas aqui, né? Então, não, acho que não, eu vi aí que tinha meninos também. Então, acho que só o Rodrigo. É só o Rodrigo? Você olhou, Márcia? Eu acho que... O Rodrigo presente, então, né? Se tiver algum menino aqui, se manifeste, por favor, para não ficar... Né? Segundo eu falei assim, o Montanho estava, né? Eu falei, depois que eu vou ver. Ainda bem que eu consegui encontrá-lo, ele ainda no finalzinho. Legal. Me desculpar. Mas então, obrigada, gente, pela presença e obrigada novamente, viu? Valesca, Joana, que atenderam prontamente aí, né? A gente sabe que ambas são, além de todo o currículo que a gente apresentou aqui, também são mães, né? Que devem estar aí requerendo, assim como o meu está requerendo aqui, né? Então, mas também por isso eu agradeço aí essa disponibilidade, tá bom? Então, boa noite a todos vocês e obrigada pela participação. Boa noite. A gente que agradece. Por seu empenho também, porque eu sei quanto que você pipoca por aí, e ainda assim você arrumou um tempinho para organizar essa palestra que foi maravilhosa. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Maria Alice, pelo apoio que vocês deram na organização. Obrigada, gente. Joana e Valesca, querem dizer alguma coisa? Eu estou falando tchau de forma sem educação e... Desculpa. Eu queria agradecer, queria dizer que é um prazer sempre estar com vocês na Unilins. Eu adorei as oportunidades que a gente teve de estar aí juntas, né, Beth, nas aulas de pós-graduação. A gente sabe do compromisso de vocês, né, e assim, saibam que no contexto que a gente tem de formações tão precarizadas, estar na Unilins é um privilégio, porque a gente sabe da qualidade que é oferecida nessa formação. Eu li as matrizes curriculares dos cursos de pós-graduação, fiquei babando, assim, são lindas, um curso que com certeza vai agregar muito para quem tiver a oportunidade de fazer, e estou à disposição para a gente estar junto nas atividades todas aí, do que a gente puder compor, e adorei conhecer a Valesca, porque a gente está no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar e não se conhecia, né? Então também foi oportunidade de encontros. Isso mesmo. O serviço social é uma vila, viu, gente? Um abraço. Valesca. Obrigada, Joana. Valesca, quer dar seu recadinho? É só agradecer também, Betinha, como sempre. Você sempre como estava falando para a Joana, você me impulsiona, assim. Minha principal impulsionadora, acho. E é uma delícia estar aqui sempre, né? Apesar da correria, apesar dos desafios, né? É uma delícia, foi uma alegria compartilhar com vocês. Conhecer a Joana, foi maravilhoso te ouvir, Joana. Ai, que delícia te ouvir, de verdade. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Sigamos, né? Juntos, acima de tudo. Isso mesmo. Boa noite, então, gente. Boa noite. Obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.